Bom, quem nunca sonhou em ser dono do seu próprio tempo? Transformar a sua paixão e viver de um negócio que você tanto ama? Eu vivo essa aventura. Empreender sozinho pode ser desafiador, mas com organização e paciência, resiliência, dá para fazer acontecer. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 3 partes da minha jornada como um empreendedor solo, um autônomo. Então pegue o seu café e vamos conversar sobre como construir um negócio com confiança. A minha jornada como empreendedor começou com um sonho grande, mas teve alguns tropeços ali no meio do caminho. Depois de trabalhar em algumas empresas como CLT, eu resolvi dar um passo e ir além. Então eu abri o meu escritório de design em Cravinhos, uma cidade com um pouco mais de 30 mil habitantes. E logo as coisas começaram a engrenar, mas como todo empreendedor sabe, no início da nossa jornada empreendendo existem desafios que são universais. Eu quero compartilhar um pouco deles aqui com você. Então aluguei um espaço, montei um escritório, decorei, investi em equipamentos ali e pouco menos de um ano eu descobri que aquilo não estava dando certo. As contas fixas às vezes pesavam, o fluxo de caixa era incerto, então tinha meses que eu fazia 3 meses e tinha meses que eu não fazia 20% do que eu ganhava antes trabalhando como um CLT. O mercado local na época não era aquecido para esse tipo de trabalho na área do design, então eu resolvi voltar ao CLT e me organizar novamente para uma outra aventura no empreendedorismo, porque isso sempre fez parte da minha imaginação, trabalhar de uma forma diferente, né? Não só CLT, mas empreendendo, fazendo algo de forma, no mínimo, autônoma. Então eu voltei ao CLT, mas ao invés de desistir, eu usei esse tempo para aprender ainda mais e arriscar um novo passo, né, mais para frente. Trabalhei em variadas empresas voltadas à área de design, móveis planejados, trabalhei numa multinacional também voltada na área do design e eu peguei um acerto e falei, bom, vou voltar agora, só que dessa vez eu já tinha algo novo em mente, já não era mais o design, era a fotografia. E na fotografia, no primeiro ano, eu lembro que eu comecei com aniversários, fui fotografando produtos, fiz alguns clientes fixos, era um objetivo que eu sempre tinha em mente, ter uns 3, 4 clientes fixos que me pagavam um valor bem próximo ao que eu ganhava trabalhando no CLT e a partir daí eu ia conseguir ter uma previsibilidade. Então esse passo foi muito importante. Mesmo quando eu iniciei na fotografia, eu logo busquei ter uns clientes fixos. E dessa vez, diferente de quando eu comecei no design, eu aprendi a precificar melhor, a prospectar melhor os meus clientes. E eu também não deixei de diversificar minha fonte de renda. Então, o meu carro-chefe ia ser a fotografia. Mas ao mesmo tempo, toda a minha habilidade voltada para a área de design, eu não deixei de lado. Então, eu oferecia para algum cliente que eu via que ele precisava de um site novo. Então é uma habilidade que eu tenho de construção de site. Eu ia lá e ofereci a este cliente também essa possibilidade de fazer um site, renovar uma logomarca. Alguns clientes que às vezes precisavam de peças gráficas, eu também oferecia esse material e isso me dava um suporte maior financeiramente a não depender apenas da fotografia, já que era um mercado que eu estava iniciando, totalmente iniciando. Até sair definitivamente do CLT, eu não tinha feito praticamente nenhum trabalho na fotografia. Mas eu me organizei ali que assim que eu saí do CLT, eu comprei a câmera e já comecei a divulgar em redes sociais, sou fotógrafo. E um dos primeiros desafios é começar a se expor no mercado como um profissional autônomo, como um empreendedor. Quando você coloca o seu trabalho à exposição para as pessoas verem, quando você posta, começa a fazer um post, bom, agora eu estou fazendo isso, essa é a minha nova caminhada. É um desafio para muitas pessoas, não foi um desafio tão grande para mim expor o meu trabalho, eu sempre gostei do meu trabalho, sempre acreditei nele, mas um desafio talvez um pouco mais comum para todos era lidar com as pessoas que não acreditavam no seu sonho. Em cidades menores, como era o meu caso, onde a mentalidade empreendedora não é o mais comum, não era incomum você ouvir as pessoas falando, vai lá, mais um sonhador lá, tentando inventar a roda. Né? A maioria das pessoas, geralmente uma cidade pequena, trabalha como um CLT e quando alguém quer sair desse nicho e tentar empreender, as pessoas não têm aquele olhar, pô, que da hora, que legal, de incentivo. Geralmente não é assim que funciona, principalmente dependendo do meio onde você vive. Então, seja você no seu início de jornada como autônomo, oferecendo serviço de marketing, começando uma confeitaria, expor o seu trabalho é um desafio e lidar com o julgamento social acaba sendo inevitável. Para mim isso nunca foi tão pesado, pois a minha vontade de viver daquilo que eu acreditava sempre foi maior. Então eu vou trilhar esse caminho aqui. Se não der certo, isso é uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai. É o momento de você tentar arriscar agora que você é novo, você não tem muitos compromissos.
se nada der certo, todo mundo pode voltar e procurar um emprego. Então eu tinha isso muito em mente. Bom, agora é o momento que eu posso errar. Agora os meus compromissos são menores, não tenho família, não tenho filhos, então eu vou tentar seguir nesse caminho. Uma dica que eu tenho para você que está nesse primeiro momento é: foque em quem acredita em você e não dê ouvidos às provocações. As provocações faz parte da jornada de você começar algo novo, começar a empreender, sair daquele sistema onde todo mundo está preso. E o segundo desafio que vem junto nesse primeiro momento é a montanha-russa da renda, né? Então tem mês que você tá super bem, fez 3 meses em um, mas tem mês que mal você consegue pagar as contas. E isso é normal quando você começa a empreender em diversos nichos. Você começa a entender qual é o fluxo do seu mercado, do seu negócio, do seu nicho. É comum uma sorveteria, vamos supor, né? No verão ela tá ali, bombando, tá indo muito bem. Mas se prepare para os meses onde isso não acontece. No meu ramo mesmo, na época de fotografia, principalmente quando eu comecei na época de casamento, eu sabia que dezembro, geralmente eu sempre fui um profissional que teve casamentos em dezembro, mas não é o mais comum. Janeiro já fica muito mais difícil. Então isso é você entender o ciclo do seu negócio, né? Então, tipo, às vezes você faz, né, 3 meses no primeiro mês, 3 meses no segundo mês e você fala, pô, vai ser isso aqui, agora você vai crescer. E como eu falei, quando eu entrei na fotografia, eu já fui com isso em mente. Diversificar a minha renda, saber precificar e prospectar melhor. E nos meses que eu sabia que a fotografia não ia tão bem ali na fotografia de casamento, eu sempre já me organizava para pegar projetos de design e com isso eu consegui levar anos ali, 2, 3 anos até que a fotografia de fato deslanchasse, eu nem conseguisse mais pegar nada voltado para a área do design ou sites. Então essa é a dica desse primeiro momento. Entenda qual é o fluxo do seu negócio. E você fazendo isso, você vai se organizar para não precisar tomar decisões precipitadas, né? Então você ter essa consciência é o que vai fazer você ter um negócio saudável, você ter um caixa saudável ali e uma longevidade maior do seu negócio. E um terceiro ponto aqui que eu quero tocar é quando você começa um negócio, é normal que você tenha que se desdobrar em contabilidade, se eu vou comprar um equipamento novo, se eu vou investir em marketing. E quando você tem que tomar muitas decisões num dia, as suas decisões começam a ficar por último ali, elas começam a ser prejudicadas pelo seu julgamento. Você já não está tão atento a tomar boas decisões. Então entenda que no começo da sua jornada como autônomo, como empreendedor, vai ter várias funções que não é tão ligada às vezes àquilo que você gosta de fazer. Igual eu gostava de fotografar os casamentos e editar os casamentos. Mas eu tinha que lidar com logística, eu tinha que lidar com contabilidade, eu tinha que lidar com várias coisas, contrato é uma delas, que não era algo que eu realmente gostava de fazer. Mas no início da sua jornada, onde tudo custa e você não tem margem para ficar terceirizando ou contratando profissionais extra para fazer algumas coisas por você, isso vai fazer parte do seu negócio. Todas essas coisas que às vezes não é tão ligado àquilo que você gosta de fazer, você deve demandar um tempo de atenção, principalmente no início do seu negócio, porque isso é o que vai fazer com que ele tenha longevidade. Reserve tempo para essas coisas chatas, né? Que vamos colocar assim, coisas chatas, que não é tão ligado àquilo que você gosta de fazer. Porque essas coisas chatas é que de fato são o alicerce do seu negócio. Uma outra coisa muito comum para quem está começando a empreender é a síndrome do impostor. Então, às vezes você se compara, olha para o trabalho de alguém e fala assim, caraca, será que eu vou chegar nesse nível? Será que eu vou chegar a essa entrega de trabalho que tal pessoa está entregando? E isso é muito comum quando a gente está começando, né? Então a gente tem essa síndrome do impostor, de olhar pra gente e falar assim, eu não sou tão bom o suficiente, eu nunca vou chegar nesse nível. Isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, pois todo mundo geralmente começa do zero. Então, não compare, né, o início da sua jornada com uma pessoa que você tem como referência. Se inspire nela, veja como ela começou, veja os passos que ela deu. Mas tenha isso em mente, sabe? Tipo, eu estou trilhando a jornada e eu estou começando. Então, meu segundo passo, aquela pessoa teve o segundo passo dela, você está no seu segundo passo. E minha dica aqui é, quando você se sentir meio assim, vá lá num trabalho que você foi muito bem elogiado e veja aquilo, tipo, meu, eu sou competente, as pessoas gostam do que eu estou fazendo, eu estou entregando um trabalho excelente. E isso vai ser uma fonte de energia para você naqueles dias onde você
começa às vezes a se comparar e falar, meu trabalho acho que não é tão bom, acho que não é meio que pra mim isso aqui. Foque nessas pequenas conquistas que você já teve, pessoas que gostaram do seu trabalho, elogiaram e se sentiram assim realizadas com aquilo que você entregou para elas. E assim você vai transformar essa insegurança em uma motivação para aprender e avançar mais. E a minha maior lição nesse primeiro bloco aqui é organização e resiliência. Então você às vezes está pensando em iniciar seu negócio, você está no CLT, separe horas do seu dia ali, mesmo que seja 1 hora do seu dia, para entender o mercado onde você quer adentrar, seja na fotografia, seja na área do marketing. Vai estudando. Eu não tô dentro ali do mercado ainda, mas eu quero já fazer as anotações. Eu acho que nesse mês funciona melhor. Converse com pessoas que já estão na área ali e vai entendendo. Isso vai te ajudar muito quando você de fato iniciar ali a sua vida, a sua carreira, a sua jornada autônoma. E entrando nesse segundo ponto aqui, eu queria falar sobre a sobrecarga que eu tive com casamentos, né? E a minha decisão em ir para o audiovisual. Todo mundo sabe que teve uma época, anos atrás, aí que o mundo parou, né? Imagina eventos, alguém que vive fotografando eventos todos os finais de semana, as pessoas não podendo mais se reunir. E eu pensando, pô, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E algo que me ajudou eu sempre guardei dinheiro. Sempre, né? Quando você tem um negócio autônomo, você sabe que você não pode esperar contar com o dinheiro que vai entrar. E isso foi uma das coisas que mais me ajudou, porque eu sempre guardei dinheiro, sempre tive minhas contas em dia. E o que aconteceu? No primeiro mês, os pagamentos que eu tinha recorrente para receber de trabalhos que iriam acontecer, eu acho que eu recebi assim, do montante que eu tinha para receber, eu recebi 3. E aí isso já me deu um sinal. Bom, eu acho que a galera, todo mundo, né, nessa época, foi compreensível, assim. As pessoas, eu vou segurar o dinheiro, não sei o que vai acontecer. Foi algo mundial que todo mundo, né, foi pego de surpresa ali. Aí eu peguei e falei, bom, eu preciso me movimentar, né? Se eu ficar esperando isso aqui acontecer, ninguém vai vir me salvar, não. Eu peguei esse dinheiro que eu tinha guardado e montei um estúdio de fotografia. Por que eu pensei em montar um estúdio de fotografia primeiramente? Bom, como os eventos não iriam acontecer, eu falei, bom, eu consigo fazer um retrato ou outro, eu acho que isso vai funcionando. E eu comecei a ver uma demanda, mesmo que no início mínima, de empresas precisando fotografar os seus produtos e expor ele de alguma forma, porque logo começou aquela movimentação das pessoas começarem a vender através da internet, né? Que acabou sendo uma revolução muito grande para a maioria das empresas que ainda não tinha se atentado a isso, né? Então eu falei, vou abrir um estúdio. Comecei a fotografar produto, comecei a fotografar profissionais autônomos, né? Então, cara, um advogado, era qualquer área ali, eu fotografei muitos profissionais autônomos nessa época. Então ter o dinheiro guardado ali, o caixa guardado e conseguir fazer essa leitura de forma rápida fez com que eu conseguisse sobreviver como um autônomo, um empreendedor. Eu me lembro até de comprar equipamentos de pessoas que estavam saindo do mercado, pessoas que às vezes viviam da fotografia ou do vídeo, mas que por terem contas, compromissos altos a pagarem ali, não conseguiram se manter, começaram a vender, né, passar para frente seus equipamentos para quitar, pagar contas que ela tinha ali que vinha todo mês. Aquilo que eu falei, aqueles aprendizados que eu tive lá no início de fluxo de caixa, de entender a sazonalidade dos momentos ali, ter esse tipo de mentalidade fez com que eu tivesse dinheiro guardado para esse momento onde tudo parou e eu conseguisse passar por esses anos até que as coisas voltassem ao normal. Quando as coisas voltaram ao normal, houve uma sobrecarga de casamento para fazer, porque eu tinha trabalhos que eu tinha para fazer que foram cancelados e adiados, né, para passado para frente. E mesmo nesses anos eu consegui fechar contratos de casamentos, porque todo mundo começou assim, ó, vai voltar, eu quero casar, então eu já preciso fechar a data. E isso fez com que gerasse um acúmulo de trabalhos muito grande. E eu sempre gostei de trabalhar com uma contagem ali próxima a 20 casamentos por ano. Porque eu gosto dos meus finais de semana, eu gosto de passar com a minha família, eu gosto de passar com os meus amigos. Mas quando a gente voltou, que tudo voltou a abrir novamente, eu me vi trabalhando todo final de semana, por meses, assim. E eu falei, bom, acho que não é isso que eu quero pra minha vida, né? E isso me fez pensar, né? Então, pra onde eu vou agora? Pô, será que é isso que eu quero fazer ou existe algo mais que eu possa fazer que seja diferente disso? E eu sempre gostei de casamento, até hoje amo estar no momento de casamento ali, a realização de um sonho. Mas nesse período eu comecei a pensar e foi aí que eu comecei a pivotar para a ideia de ir para a área de produção audiovisual. E esse momento de virada é comum para quem empreende. Às vezes você começa dentro de um segmento ali e em algum momento, por
N motivos, você imagina, pô, e se eu fizer tal coisa? Às vezes, vamos supor, uma ideia, você começou com um restaurante delivery e de repente você tem a ideia, pô, acho que não é isso, acho que eu quero abrir um ponto físico. Então esse é o momento de virada, né? Você está saindo, às vezes você está dentro do mesmo segmento ali, mas você quer mudar para uma modalidade diferente, não vai ficar agora dentro do delivery, você vai abrir um ponto físico. Mudar de rumo é desafiador, mas é onde a gente também encontra novas paixões. Eu posso dizer isso porque por anos vivi apaixonado pelo mercado de fotografia de casamento e amo até hoje. Mas também estou descobrindo uma nova paixão que é a produção audiovisual, montar cenários ali, gravar, pensar em roteiros. E esse terceiro bloco eu quero falar sobre a reconstrução, né? A minha jornada agora no audiovisual. E esse é um ponto interessante para empreendedores que buscam sustentabilidade e crescimento a longo prazo. E é interessante que eu consigo trazer os meus erros e os meus acertos desde a área do design, desde a área de fotografia de casamento e agora com a produção audiovisual. Como eu falei, eu venho prestando trabalho para projetos institucionais, mas hoje eu tenho um grande cliente no meu portfólio, que é o Patriots, que me possibilita ter mais flexibilidade, mais prazo para desenvolver esse meu trabalho no audiovisual com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção ali a cada passo que eu vou dar. E é um momento de reconstrução onde cada escolha importa para o sucesso e a sustentabilidade, né, desse meu novo caminho aqui no audiovisual. E essas são lições que qualquer empreendedor que for começar um negócio novo vai se deparar. Né, desde as lições do tópico 1 ali, a questão do julgamento, a questão de descobrir ali a questão de caixa, a questão de se organizar, as questões ali voltadas a momentos de mudança que você fala, pô, não vou seguir mais por esse rumo, vou sair de uma loja online e vou partir para uma loja física ou vice-versa. São todos processos e fases ali que fazem parte de quem está empreendendo de alguma forma. E durante toda essa jornada, como empreendedor, você vai ver que exige de você ser o seu próprio chefe. E a minha estratégia no momento para crescer é ter os meus clientes fixos, onde eu tenho uma previsibilidade, onde eu consigo ter um fluxo de caixa, utilizar ferramentas, às vezes terceirizar algumas coisas que eu sei que se eu não fizer isso agora, lá na frente, elas vão cobrar de mim tempo e dinheiro. Com toda essa bagagem que eu já adquiri na área de design, na área de fotografia do casamento, hoje como produtor audiovisual, eu consigo sair na frente, né? Implementando já que eu sei que são tão importantes quanto fazer aquilo que a gente ama, né? Ao longo dos anos, na minha jornada empreendendo ali, eu vi o meu sonho de ser designer ir para fotografia de casamento, ir para um estúdio fotográfico durante, né, a época ali que ninguém pôde sair de casa, e depois agora, né, a minha jornada no audiovisual. O que eu vejo é que cada passo, cada trajetória, cada correção que eu tive que fazer ali me trouxe até aqui, né? Viver fazendo o que eu amo. Mas quando você persiste, aprende com os erros, a gratificação ali, a recompensa é indescritível. E o que eu vejo é que empreender não é um caminho reto, né? Exige você estar atento às mudanças do mercado, mudanças dentro de você sobre aquilo que você gosta de fazer. Isso é muito interessante porque muitas vezes eu vejo vídeos de pessoas que fundaram tal empresas e depois elas venderam e hoje elas tocam um negócio totalmente diferente. Falou, pô, mas o cara fundou um negócio de milhões, ele amava fazer aquilo, foi um negócio... Tá, mas durante a sua trajetória como empreendedor, você vai descobrindo que tipo, pô, isso é o que eu gosto de fazer agora, isso é o que eu gosto de fazer para esse momento. Então, você saber que essas mudanças são normais no nosso percurso. Às vezes a gente inicia ali no design, mas descobre que ali a gente não consegue se adaptar. Agora eu não consegui me adaptar no design a precificar, ao controle de caixa. Na fotografia eu já consegui. E indo para o audiovisual, eu consegui abraçar todas essas outras ferramentas que eu aprendi, todos esses conceitos, essas ideias e trazer para o audiovisual. E eu vejo que a minha performance hoje, começando um negócio novo, né, entre aspas, tem sido até muito boa para praticamente aí 2 anos no audiovisual. Então, ver algo que às vezes começou pequeno lá, com um sonho de ser designer, uma cidade pequena de 30 mil habitantes, e ele começar a ganhar corpo, começar a se tornar realidade, você começar a conquistar sonhos, objetivos, viajar, comprar coisas que você queria,
através daqueles pequenos passos que você deu lá no início e eles foram te guiando até os momentos ali de transições, novas realizações, readaptações. Isso é muito gratificante. Então, se você tem essa chama de empreender, que eu reconheço que não é para todo mundo, mas se você tem, vá em frente. Comece, ajuste, aprenda e construa algo que é a sua história. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like, seguir e acompanhar o canal para ter mais conversas e trocas como essa que a gente está tendo hoje aqui. Estou com um cenário um pouco diferente. A minha última lente, que é a lente que eu costumava filmar, caiu no chão no último trabalho e quebrou. Então estou com uma lente nova. Esses dias eu passei por algumas cirurgias, eu tirei os 4 sisos, fiz alguns implantes dentários, então não estou na minha melhor performance, mas eu não queria deixar de vir aqui e gravar esses vídeos que eu venho gravando semanalmente aqui para você. Se você curtiu esse vídeo, considere assistir outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que eu falo sobre comportamento, sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Eu sou o Abimael Henrique e até a próxima.